como eu já falei algumas vezes, o 3D, o papel, ele aceita tudo. E aí você vai na criação e vai trazendo tudo que você acha de mais incrível. Mas espera, será que não tem coisas incríveis que tenham um custo-benefício melhor para a obra no geral, num contexto geral? Então, eu, pelo menos, passei a entender um pouco melhor o custo final de cada decisão. Porque quando você faz o projeto, eu não gerencio obra. Temos vocês maravilhosos para fazer isso. Então, eu não tenho essa métrica de quanto cada cliente gastou, quanto cada coisa custou. Eu entendo, claro, o mínimo necessário de cada custo, porque às vezes a gente recebe um orçamento, às vezes a gente precisa explicar para o cliente, mas a planilha geral, total, final, nem sempre a gente tem acesso, Sim. né? Às vezes o fornecedor é um fornecedor do cliente, eu não sei quanto custou. E agora eu consegui ver essa planilha de início, meio e até o final, enfim, de todos os tipos de serviço, todos os tipos de produto, e aí você começa a entender, tá, nossa, aqui eu trabalhei com material dessa forma, mas se eu tivesse trabalhado desse outro jeito, eu ia reduzir o custo disso, e o resultado não ia ser igual, mas ia ser tão maravilhoso E quanto. muito mais próximo do que o cliente pode, né? Exato, porque é frustrante, Sim. né, para o cliente, até para nós, assim. Acho até ruim, porque, por exemplo, de repente, sei lá, você especifica um revestimento na fachada lá que custa X. Aí o cliente fala assim, puxa, eu não vou pôr esse porque eu não consigo pagar. Eu vou pôr um outro, ele toma a decisão, acaba Às vezes prejudicando o seu projeto. exatamente. Então, esse olhar mais crítico para o custo das coisas, entender o custo das coisas, porque não é só o material, Sim. é o material, mas tá, esse material vai precisar de uma mão de obra especializada. Então, essa mão de obra aqui vai custar o dobro do que se eu usar esse outro produto, que vai ficar tão bom quanto. Sim, Então, isso tem sido muito isso é legal. legal. Por exemplo, um exemplo muito bobo. Nos últimos anos a gente tem visto os metais coloridos nos banheiros, né? Sim. Torneiras pretas ou douradas, enfim, tudo menos o cromado. E o custo disso é muito alto. No 3D fica fantástico, fica maravilhoso. Mas e no bolso do cliente? Será que todo banheiro da casa tem que ter uma cor diferente? Ou talvez a gente possa, num lavabo, trabalhar com algo mais diferenciado, com mais presença, que tenha um valor agregado, mas nos demais trabalhar com algo cromado, que você tem inúmeras opções no mercado que são É maravilhosas. verdade. Então, eu passei a olhar isso com mais critério, que era uma coisa que antes... Claro que eu entendia que tudo tinha um custo, mas quando você sente na pele, É diferente. é um pouco diferente. Outro exemplo bobo. No 3D fica maravilhoso trabalhar com fita de LED em tudo quanto é canto. Será que precisa desse tanto de LED? Será Qual vai que ser a isso... manutenção disso, né? No E pós-obra, será né? que isso não vai Depois. impactar demais no ambiente para o cliente ficar ali todo dia? Será que todo dia ele vai acender o LED da prateleira? Então você acaba Que legal esse seu ficando um depoimento. pouco mais criterioso ao projetar. E eu espero que eu consiga levar isso para os Com próximos certeza. projetos e até dialogar isso com os clientes. Porque às vezes o cliente vem com essa ideia. Eu quero o LED aqui, assim, assado. E aí você saber conduzi-lo, né? Olha, por experiência, e se a gente fizer isso apenas nesse ponto do projeto? E aqui a gente trabalha de outra forma. Então eu acho que isso tem sido uma lição muito rica. Eu sei que você viaja muito, né? Você gosta muito eu de gosto. viajar, sei o Thiago. E nessas viagens, eu acompanho você, sigo você nas redes sociais, você sempre está postando alguma coisa de arquitetura, né? Um objeto, uma cadeira, uma luminária, um banheiro que você entrou no restaurante. Essas experiências têm sido muito positivas para você nesse aspecto de fazer essa analogia entre o que está acontecendo lá fora e o que você pode trazer aqui para os seus projetos. Sim, tem sido demais. Inclusive, em abril deste ano, eu fui para o Salão de Milão, na Itália, que é muito famoso, todo ano tem e é riquíssimo até para agregar os nossos projetos. E, além do salão, eu aproveitei e participei de um seminário de arquitetura com grandes nomes italianos, então me trouxe muito... Quando eu comentei que procuro sempre fazer cursos para trazer alguns insights, esse foi um dos que eu já fiz esse ano.